Pessoal, bom dia, sétimo ano! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Bem-vindo a mais uma semana. Pessoal, e como sempre, eu vim apresentar as nossas aulas do dia. Hoje, vocês terão uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de ciências e uma aula de redação. E as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. A segunda aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. A terceira aula de ciências, ministrada pela Miss Val. E a quarta aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. Pessoal, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, caso você tenha que voltar em algum momento. Pessoal, não deixem de participar das lives que ocorrem ao longo de toda a semana, segundo o calendário já enviado para vocês. Pessoal, nessas aulas, além da presença de vocês serem verificada, essas aulas são plantões de dúvidas. É um extra para explicar para vocês um conteúdo que vocês, caso venham a ter dúvida, para trabalhar e reforçar conceitos que nós trazemos aqui nos vídeos. Por meio dessas aulas nós jogamos, brincamos com o nosso conteúdo. São aulas divertidas que ocorrem todas as manhãs. Pessoal, não perca essas aulas, ok? No mais, ao longo da semana, nós também trazemos para vocês atividades extracurriculares, dias de jogos online com os professores, filmes, então fiquem atentos às nossas redes sociais, tá ok? O que é postado lá nos grupos de WhatsApp, o que é postado dentro da nossa sala do Google Classroom, ou mesmo no nosso Instagram. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Fiquem com Deus. Hello 7th grade, how are you guys doing? So guys, for today's video and today's class, we're gonna be talking about the topic of detectives that is presented in your didactic book, and we're gonna be having here it now. Então galera do sétimo ano, vamos estar trabalhando agora com o tema de detectives, os detetives, e aí eu preciso ter uma ideia diferente sobre esse tema, ok? Eu preciso utilizar a criatividade agora. Creativity. Como é que eu vou utilizar a minha criatividade trabalhando com o tema de detective? Pensa em todas as histórias que vocês já ouviram sobre detetive, filmes de detetive, desenhos de detetive. Usa o máximo de criatividade que vocês conseguirem, vai pensando aí, vai mantendo isso daí na cabeça, que a gente vai precisar muito desse lado criativo hoje, beleza? Fechou então. Word forms. Eu tenho aqui no quadro algumas palavras relacionadas ao tema de detective, que é detetive, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro vamos analisar, ok? Algumas dessas palavras, entender o significado dessas palavras e então apresentar o resto da atividade para vocês. Vamos lá primeiro, então, na tradução e o significado de cada uma dessas palavras. Analysis, analyze, belief, believe, investigate, investigation, solution, solve, spy and spy. Aqui eu não tô louco, realmente repetem as duas palavras, porque por mais que escrevam da mesma forma, ou que se escreva da mesma forma, elas têm significados diferentes também, ok? Elas têm traduções diferentes. Vamos então entender o que é análises. Análises, assim como a palavra em português, significa análise, ok? Uma análise de laboratório, uma análise policial, uma análise de campo, que é onde o profissional vai até a área do ocorrido, certo? Para investigar. Analyze é analisar, ok? Então aqui já é o verbo, analisar. Então, a pessoa vai analisar algo, o detetive vai analisar algo. Belief é uma crença, é no que eu acredito, ok? Seu belief pode ser
Pode ser uma crença na mãe natureza, pode ser uma crença religiosa, pode ser uma crença cultural, algo que você acredita. E believe é o verbo acreditar, certo? Então, believe, crença, believe, acreditar. Investigate, investigar. Aqui é o verbo. Investigate, investigar, certo? O que é bem próximo do nosso verbo analyze. E em seguida nós temos investigation, que é investigação. É bem similar com o português. É bacana que dá para ter uma ideia já de cara. Solution, solução. Eu vou buscar por uma solution, por uma solução. Aqui eu tenho solve, que é o verbo resolver, ok? Ou solucionar. Então eu vou resolver um problema, solve a problem. Solucionar um problema, solve a problem, ok? Por último, nós temos spy. Spy está repetido porque spy pode significar espionar, ok? Então alguém vai spy alguma coisa, alguém vai espionar alguma coisa, assim como pode significar pessoa, o espião, ok? Ou espia, alright? Então eles têm a mesma palavra, a mesma escrita, a mesma pronúncia, só que variedades, ok? Pra gente trabalhar. Beleza, o objetivo de vocês com esse tema vai ser create one paragraph like a detective story using at least 5 words above. Então nós temos essas 10 palavras aqui em cima, ok? O objetivo é vocês criarem um parágrafo, uma história bem curtinha, utilizando 5 dessas palavras que nós temos aqui em cima. Então vocês podem escolher essas 5 palavras, não precisa ser da duplinha, ok? Uma de cada dupla, pode ser 2 da mesma dupla, não tem problema. E eu coloquei para vocês um exemplo inicial do que seria um tipo da história. Vocês podem até copiar esse exemplo inicial para vocês continuarem após as reticências, não tem problema, alright? E aqui diz o seguinte: In a random afternoon, I was invited to run an investigation. Então, numa tarde aleatória, I was invited, eu fui convidado to run an investigation, para estar à frente. Run não significa somente correr, significa quando alguém comanda, está à frente de alguma coisa, a gente fala to run an investigation, ou seja, a pessoa está comandando uma investigação. E aí, a partir desse tema, vocês podem usar a criatividade de vocês. Aqui eu já usei a palavra investigation, aqui de cima. Quem quiser manter esse início, bacana. Quem não quiser, pode utilizar o que vocês preferirem. Beleza? Esse é um exemplo do texto do Detective Story. Lembrando, não vai ter atividade lá no Google Classroom. A atividade de vocês vai ser somente essa aqui do vídeo. E é o mesmo esquema que nós temos lá no Google Classroom. Essa atividade é para aula de segunda-feira. Vocês têm até a próxima segunda-feira para entregar essa atividade lá no mural. Beleza? Quem realmente não conseguir postar no mural, pode me mandar no WhatsApp, no privado. Mas só se não conseguirem, ok? Porque lá é mais fácil de eu dar a nota. É mais rápido porque eu vejo de todo mundo de uma vez só. Então até segunda-feira da semana que vem. Vocês têm uma semana para fazer essa atividade. Então usem a criatividade, lembrando que quem quiser utilizar um bom tradutor, o DeepL é um ótimo tradutor, ok? E ele traduz textos muito bem, dá muito exemplo. E o Lingui é um dicionário online que te traz muitas frases prontas com diversas palavras que você pesquisar, ok? Então, é basicamente isso por hoje. See you next class. Bye bye. Olá, alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem. Semestre está aí já quase na reta final, quase entrando de férias. Já estamos aí seguindo junho, o mês mal começou e já está praticamente na metade, né? Quase na metade. E continuando nossa aula sobre aquele tema que a gente começou na semana passada,
que são algumas dicas de cuidados com a saúde nos estudos EAD. Só relembrando que EAD é ensino à distância. Então essa aula é uma continuação da aula da semana passada. Se você não viu a aula da semana passada, eu tenho certeza que vocês viram. Mas se não viram, volta lá e assiste para vocês entenderem aí o fechamento de raciocínio que a gente vai terminar hoje. Inclusive espero que a aula da semana passada tenha mudado alguns hábitos de vocês. Alguns alunos até vieram me dar feedback, foi muito legal falar que ajudou, estão mudando aí alguns hábitos, mudando algumas coisas, e eu vou dar hoje mais algumas pequenas dicas só para dar uma melhorada aí nesse sistema de estudos. E a primeira coisa que eu quero perguntar é, vocês estão com postura correta? Estão me assistindo aí bonitinho, retinho assim, se estiver sentado, sem ficar torto? Dá uma olhada aí como está a postura, já ajeita aí na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estiverem assistindo. Já se ajeita aí para assistir a aula, para a gente continuar aí com os ensinamentos. Dando uma rápida revisada, eu passei na semana passada, falei sobre a importância da rotina, que vocês sempre têm uma rotina, já tinham no sistema presencial, quando a gente tinha aula presencialmente. Então, agora no sistema EAD, essa rotina ela ainda é muito importante, facilita aí vocês a ter um melhor controle, a se adaptar melhor. Então a rotina ela é fundamental, assim como vocês tinham no sistema presencial. Falei da postura, que na verdade é algo que eu já falo com vocês aí desde as nossas aulas presenciais. Vocês viram quanto eu pego no pé de vocês para sentar direito na cadeira do computador, para ficar aí retinho, para evitar que no futuro isso cause problemas para vocês. Agora que vocês estão ficando mais tempo em frente de telas, seja de computador, televisão ou de celular, é importante manter essa postura também. Então falei da importância da postura tanto para sentar, para mexer no celular, para ficar sentado, seja para estudar, para jogar, para ver um vídeo, enfim, sempre manter uma boa postura. Falei da importância de piscar, que a luz do celular ela inibe um pouco o reflexo, o ato involuntário que nós temos de piscar os olhos. Então por isso piscar os olhos na hora que estiver em frente à televisão, celular ou computador, para ajudar a lubrificar os olhos, evitar irritação, evitar aí problemas futuros na visão de vocês. E tinha falado sobre a importância de usar celular ou computador em ambiente iluminado. Nada de ir ali pro escurinho do quarto, apagar as luzes e ficar só com a tela do celular. Isso cansa muito a tela de vocês, isso cansa muito a visão de vocês, gera dor de cabeça e pode gerar problemas futuros na visão, ok? Só uma relembrada rápida, vamos seguir a partir daqui. Essa dica aqui, ela é bem legal e ajuda bastante vocês. Sempre separe um local adequado para os estudos. Na hora que vocês estiverem assistindo às videoaulas, na hora que vocês estiverem fazendo as tarefas ou na hora das conferências, sempre tenham um local, não precisa ser necessariamente um escritório, separado para estudos. Seja com uma mesinha, seja com um espaço onde você possa ficar confortável e possa focar. Evitem, pessoal, isso ajuda até a vocês absorverem melhor os conteúdos. Evitem assistir as videoaulas deitados na cama, evitem participar das conferências deitado na cama, porque o cérebro tem que entender que você está fazendo ali uma ação formal, uma coisa importante, uma coisa que vai levar uma atenção. Quando você está na cama, você está relaxado, o seu cérebro está ali tranquilo, porque você está num ambiente de descanso. Então, por isso é complicado estudar no seu ambiente de descanso, porque o cérebro ele confunde um pouco as coisas, e aí às vezes você não consegue ter aquela atenção, aquele foco que você deveria ter na hora de assistir uma aula ou de participar de uma conferência. Então, se você tem uma mesinha, se você tem um espaço onde você pode se sentar, um espaço que não tenha distrações, eu vou falar sobre isso, um espaço mais formal mesmo, sempre vá na hora de estudar. Você vai fazer a tarefa, você vai assistir uma videoaula, você vai participar de uma conferência, separar aquele lugarzinho ali para você sentar adequadamente
e de preferência sempre sentado, não assistir às aulas deitado ou andando, fazendo outras coisas. Tenha um momento ali, o seu local adequado para estudar. Então evitem a cama de vocês na hora de assistir uma videoaula, na hora de participar de uma conferência. Isso ajuda a fazer o cérebro entender que é algo ali mais sério, você precisa ter mais foco. E cama é lugar de dormir, de relaxar, isso atrapalha um pouco na hora de estudar. Então tenha sempre um lugarzinho reservado. Não precisa ser um escritório com uma super estrutura. Você tem uma mesa, você tem uma cadeira, e se você tem ali um pouco de silêncio, consegue se concentrar, já é um lugar ótimo, já é um lugar excelente. Mas evitar as camas, tá bom? Principalmente na hora de participar das conferências, das lives. Isso vai ajudar bastante vocês. Façam isso. Quem assiste aula nas camas, começa a assistir formalzinho, em um lugar mais adequado. Vocês vão ver que vocês absorvem o conteúdo muito mais fácil. Evite distrações. Estudar em casa é difícil, ainda mais difícil por isso, porque quando você está ali na escola, você está ali em todo um ambiente preparado para isso, você está ali numa sala de aula, você tem professor, você tem toda uma estrutura que te ajuda a associar que você está em um momento de aprendizado. Quando você está em casa, é um pouco mais difícil, porque você tem a sua família em casa, você tem a televisão, você tem o celular, você não tem um professor ali na sua frente te olhando para observar se você vai ou não ficar se distraindo. Então no ensino EAD é muito importante, pessoal, que vocês tenham esse foco. Isso já ajuda com a primeira dica ali da rotina. Se você estipulou que de tal hora a tal hora você estará estudando, não faça mais nada além de estudar. Estudar pelo celular, pelo computador também é um pouco mais difícil, porque você sabe que tem ali os joguinhos, tem ali as mensagens chegando. Às vezes você está assistindo uma videoaula, chegou uma mensagem na tela. Evite essas distrações. Tenha um foco, pessoal. O foco ele é muito importante e é foco que leva vocês aonde vocês quiserem. Então, separei que você vou estudar das 2 às 4. Então, das 2 às 4, não vou ligar a TV, não vou responder mensagens que não sejam importantes, não vou abrir rede social, não vou abrir vídeos que não sejam importantes para o colégio. Por quê? Porque assim você consegue seguir uma linha de raciocínio, você consegue focar ali nos estudos. Se você tá ali assistindo, se você está assistindo essa videoaula agora, parou para responder uma mensagem que não era tão importante, sua cabeça já vai pensar naquele outro assunto, já vai desviar do que você está aprendendo aqui. Aí você volta para a videoaula, até que você se situa onde você está. Às vezes você dificilmente pega o raciocínio. Então evite distrações enquanto vocês estiverem assistindo as videoaulas ou estiverem estudando. Estipularia um horário da rotina. Esse horário eu vou estudar e não vou me distrair com outras coisas. Não liga a televisão. Por esse local de estudos é importante ser longe de televisão, e não fique respondendo mensagens que não sejam importantes na hora dos estudos. Assim como era na sala de aula, vocês não podiam ficar pegando o celular durante a aula, tentem fazer isso na casa de vocês. Vocês vão ver que o rendimento é muito melhor, muito maior. E agora vocês estão tendo mais tempo livre. Então não precisa ter pressa para responder uma coisa que não é importante, não precisa ter pressa para jogar. Tudo tem o seu tempo, vocês estão tendo um pouco mais de tempo para se dedicar para essas outras coisas. Então, na hora dos estudos, principalmente EAD, evite distrações. Não é porque eu não estou na frente de vocês, não é porque não tem um professor na frente de vocês, que vocês podem ficar o tempo todo assistindo um vídeo, parando para ver videoaula. Outra coisa, não vejam videoaula mexendo no celular. Às vezes você assiste a televisão e está lá jogando, respondendo mensagem. Isso não funciona, tá? Na hora de estudar, o foco é para os estudos, por isso a importância da rotina, separar um horário fixo. E evite distrações, é uma regra bem clara, vocês vão ver que vai gerar muito mais resultado. Essa dica aqui, pessoal, eu sempre dou, principalmente nas aulas de Física e Química, quando os alunos começam a assistir a aula. Começou a videoaula, você pega o caderno, pega a bolsinha, pega lápis, pega a caneta e assiste sempre do lado. Mesmo que não tenha uma tarefa naquela videoaula, você assiste com um caderno e com uma caneta para anotar suas dúvidas. Teve uma dúvida durante o vídeo? Anota.
Por quê? Porque às vezes você está confuso. Não, mas depois eu pergunto pro professor amanhã, semana que vem. Chega na hora da conferência, das lives, vocês esquecem de perguntar. Então, aí essa dúvida fica lá na sua cabeça e futuramente, quando você voltar naquele conteúdo, aquela dúvida irá voltar. Então, começou a assistir a videoaula, primeira coisa, caderno e caneta, anotem as dúvidas de vocês. Por quê? Para facilitar a lembrar da dúvida na hora da live, da conferência. E tá com dúvida, pode procurar o professor, não se acanhem para isso. É importante lembrar vocês que vocês não estão sozinhos nesse período de estudos. Você tem todos os professores à disposição de vocês. Nós estamos aqui longe, estamos nas nossas casas, mas estamos em contato com vocês de diversas formas, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Google Classroom, pelo WhatsApp também. Vocês, todos os grupos dos pais agora têm os contatos dos professores. Ficou com dúvida, vocês têm total liberdade, vocês podem se sentir super à vontade de mandar uma mensagem para o professor perguntando. Se vocês me mandarem, dependendo do horário, eu não respondo, que eu posso estar dormindo, não me mandem muito tarde, eu durmo muito cedo. Mas eu tenho certeza que vocês me mandarem aí ao longo do dia, com certeza eu vou responder vocês. Então, tá com dúvida? Anota, tira com o professor. Vocês, mais uma vez, não estão sozinhos. Quer desabafar, quer conversar sobre algo do colégio, tá tendo dificuldade no conteúdo, não está conseguindo aprender aquele conteúdo, converse com a gente. Pode chegar no WhatsApp, pode chegar no Google Classroom, aonde vocês quiserem para resolver. Mas não fiquem com dúvidas. Assistiu a videoaula, tá com dúvida? Pausa, anota aquela dúvida. Se precisar, volta o vídeo, não entendeu? Volta o vídeo. Assistiu de novo e continua não entendendo? Anota a dúvida e vocês têm aí as conferências, tem diversos canais para tirar essas dúvidas. Mas essa dica é muito importante. Tire suas dúvidas com os professores. Nós estamos aqui atendendo vocês sempre que precisar, ok? Seguindo para a nossa última dica e na verdade, nem bem uma dica, é uma reflexão para a gente fazer, sairemos desse período ainda mais fortes. Então, pessoal, esse período aí eu tenho certeza aí que tá ruim para muitas pessoas, foi algo que pegou a gente de surpresa, mas vai passar, não é algo que vai durar para sempre, esperamos aí que o mais breve possível, e tenham aí a consciência de que nós voltaremos melhores do que nós começamos nesse período. Quando vocês voltarem para a sala de aula, tenho certeza que no primeiro dia de aula, quando vocês sentarem ali na cadeirinha, naquela sala de aula, vocês vão estar extremamente felizes, vocês vão dar mais valor a esses momentos que antes vocês achavam chatos, às vezes reclamavam, nossa, que chato ter que ir para a escola de novo. Tenho certeza que agora que nós passamos por tudo isso, quando a gente voltar, vocês vão voltar ainda mais fortes. Vocês vão aprender, já ter aprendido aí, sem falar o quanto vocês aprenderam aí a mexer em ferramentas como o Google Classroom, aprenderam a responder formulários, a postar atividades, aprenderam a estudar mais dentro de casa, a ter mais foco dentro de casa. E depois que tudo isso passar, eu tenho certeza que vocês vão valorizar, nós vamos valorizar muito mais coisas que antes nós não dávamos tanta importância, porque parecia ser tão besta quanto estarmos juntos na sala de aula presencialmente, né? Não vejo a hora disso acontecer. Então eu tenho certeza que esse período, pessoal, às vezes vocês podem ficar um pouco tristes, desanimados, mas vai passar, com certeza passa, e pensem que depois de tudo isso, vocês estarão mais fortes ainda, estarão mais espertos, mais experientes, seremos pessoas muito melhores. Então, de tudo isso, se a gente pode tirar algo bom, é esse aprendizado nesse período. E mais uma vez reforçando, precisou da gente, nos procurem sempre que vocês quiserem, ok? E se colocar essa imagem de super-herói, né, para ilustrar que seremos mais fortes, não tão fortes quanto o Hulk, não tão fortes quanto o Capitão América, mas desenvolveremos a habilidade, seremos heróis tanto quanto alguns desses heróis aí. E é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida vocês sabem onde me achar. Qualquer dúvida também.
Tentem mudar os hábitos de vocês por base desses 2 vídeos, desse da semana passada. Tentem mudar pelo menos alguma coisinha, seja a postura, seja a rotina, e vocês vão ver que o ensino EAD vai ficar mais produtivo e mais prazeroso. E é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Estou morrendo de saudades. Espero vê-los em breve. E qualquer coisa é só chamar, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Olá, 7º anos, vamos finalizando aí o nosso capítulo, né? Vamos falar de dispersão, frutos e sementes, né? O que é a dispersão, né? A dispersão vai ser o transporte, né? Das sementes por agentes que nós chamamos de polinizadores, né? De um local distante para outra planta, né? Esses agentes de dispersão, gente, a dispersão também ela pode acontecer com os frutos, tá? Não só a semente. Então, um arara, por exemplo, pode pegar um coquinho num lugar e for comer ele em outro local e aí deixa ele cair lá e lá ele germina. Então, os agentes de dispersão, né, são os animais, água, vento e fruto. Então, dispersão é o transporte tanto de fruto quanto de semente, certo? Por agentes de dispersão para locais longe da planta-mãe. O que seria essa planta-mãe, né? Aquela planta que está dando aquele fruto ou a semente que o animal ou o vento vai levar. Nós temos a dispersão de frutos e sementes, né? Que é um processo que pode ocorrer de várias maneiras e dependendo da estrutura do fruto e da semente, tá? Tanto o ser humano também pode realizar, ser um agente de dispersão, assim como o vento, a água e os animais. Nós temos um espinho, né, que é uma semente que gruda na roupa. Ele tem até um nome comum chamado de carrapicho. Então, quando ele gruda na sua roupa que você leva para outro local, que aí você tira, você é um agente dispersante. Dispersão de frutos e sementes, né? Os frutos, ele é o resultado da transformação que ocorre na flor após a sua fecundação e como eles vão ser coloridos, atrair animais, esses animais podem pegar esses alimentos, né, e transportar para outro local. O fruto, né, o que é o fruto? Nós temos diferença de frutas e fruto. Eu vou comer uma fruta no meu café da manhã. Quando eu se relacionar essa fruta, são qualquer, eu tô falando em qualquer tipo de fruta. Agora, fruto é o resultado do ovário da planta que desenvolveu. E a função do fruto é proteger a semente, tá? E nessa semente eu vou ter o embrião. Aqui eu tenho a parte feminina da flor, né? Que tem o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo. E aí eu tenho 2 tipos de frutos, né? Eu tenho os frutos carnosos e os frutos secos. Os frutos carnosos tem aquele que vai apresentar o periocarpo comestível. Então, ele vai ter uma polpa, né? Então, nós temos um tipo de fruto carnoso que é chamado de baga, que ele vai ter 1 ou mais sementes livres, tá? Então, no caso da laranja, do mamão, do melão, da goiaba, do tomate, da uva, né? Nós temos lá, as sementes deles são livres. E nós temos os frutos secos, né? É onde o periocarpo ele é duro, né? Com aspecto e consistência de madeira. Eles são chamados de deiscentes, né? Nós temos os deiscentes, que é aqueles que abrem sozinho. Então, no caso do urucum, do amendoim, quando o fruto ele tá bem maduro, né? Essa cápsulazinha ela se abre e essa semente sai para fora, né? Então, é o caso das castanhas, né? Também.
E nós temos o pseudofruto. O que é o pseudofruto, né? É a dominação para frutas que se desenvolvem, né, de outra parte da flor que não seja o ovário. Então, nós temos os frutos simples e os múltiplos. Os múltiplos, nós vamos ter a inflorescência, que é no caso da maçã, tá? Um pseudofruto simples, nós temos o caju e o morango também, que é um pseudofruto. Então, um pseudofruto aí, que é o chamado de fruto falso. Eu tenho o abacaxi, o morango, a maçã e o caju, né? Esses 4 são chamados de frutos falsos. Por quê? A maçã, por exemplo, aquela parte do meio, né? É o ovário. E aí eu tenho a parte que a gente come, que é a comestível, é chamado de receptáculo floral. E a mesma coisa acontece com o morango, né? Então, aqueles pintinhos lá são os frutos secos, né? E a parte da polpa que a gente come é o chamado de receptáculo. O caju, a caretinha dele lá, né? Da onde está a castanha, é o fruto. E a parte que a gente come, que a gente faz o suco, é o chamado de pedúnculo. Lembra na flor? Então, essa parte, né? É um pseudofruto. Aí nós temos o partenocarpo, que é o fruto que é chamado de partenocarpo, que é aquele que se desenvolve de um ovário não fecundado. Então, ele não tem semente, tá? A uva Thompson, que é aquela uva que a gente compra, que ela vem escrito uva sem semente, ela é um partenocarpo. E a banana também, então ela não tem semente. Eu tenho aí as partes do fruto, né? Então eu tenho o epicarpo, que é aquela casquinha que vem por fora, o mesocarpo, que é aquela parte da polpa, né, do abacate que a gente faz o suco, a vitamina, e o endocarpo é aquela partezinha, né, que vem como se fosse uma outra casca, né? E depois eu tenho a semente dentro. Então, qual que é a diferença de fruto e fruta? Nem todo fruto é uma fruta, mas toda fruta é um fruto. Credo, professor, não entendi nada. O que é fruto, tá? É fruto, tá? Ele precisa de um processo para ser consumido. E fruta é a parte polposa, doce e comestível, tá? Então, nem todo fruto é uma fruta, porque nem todo fruto de uma planta ela é comestível, ela vai ser consumida, mas toda fruta, tá? Que ela é gostosa, né? Igual aí no caso do coco, do abacate, ele vai ser um fruto. Então, partes do fruto, eu tenho o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é a parte comestível, e o endocarpo, que é a parte que vai proteger a semente. E a semente também ela tem camadas. Ela tem um tegumento, né, que é o mesmo do que a casca, ela vai proteger a semente. E nós temos a amêndoa, né, que ele é formado pelo albúmen e o embrião. A semente, gente, ela é que vai germinar, então nela acontece a germinação. A germinação é o desenvolvimento do embrião que está dentro da semente e que vai dar origem a uma nova planta. Olha lá para vocês verem, né? Se quem fez o experimento do feijãozinho que eu pedi ia verificar essas partes, né? Eu pedi para colocar o feijãozinho em cima do grão, um pouquinho de algodão, né? Deixa úmido e vocês vão ver que os grãozinhos com 3 dias ele está germinando. Eu tenho a estrutura da semente, né? A semente, ela tem uma casca, ela tem a parte, né, do endosperma, que é o albúmen, e o embrião, tá? Essa casca, a parte dela é chamada também de tegumento. Aí a germinação,
né? Para ter a germinação é necessário alguns critérios. Quais são os critérios, né? Eu tenho que ter água, um solo, né? E a luz do sol para poder germinar. Professora, mas eu coloco os grãozinhos de feijão no algodão e o algodão não é solo, então ele não vai germinar, porque os nutrientes, tá? Para as primeiras desenvolvimento da planta está, né, dentro da semente. Então, por isso que ele consegue desenvolver no algodão. Portanto, que se você colocar e deixar o algodão seco, não molhar, ele não vai germinar, porque ele precisa da luz, né, e precisa da água. Então, a germinação, para que uma semente precisa germinar, né, e o embrião desenvolver, ela precisa estar em um local, né, com umidade, oxigênio e temperatura adequada. Olha, eu coloquei 2 errinhos aí de português só para vocês verificarem aonde está o erro, né? Como tem gente que vai ficar procurando e não vai achar, olha lá, a palavrinha umidade, ela está escrita errada, ela está com H, tá? Então, é com U. E oxigênio tem um erro. Ele tem acento, mas não é acento agudo, é acento circunflexo. Eu ia fazer uma pegadinha com vocês, mas acabei, na hora de explicar o conteúdo, acabei esquecendo. E eu quero as atividades para casa, para vocês fazerem para mim, a página 70 e 72 no livro. Quem não postou o desenho da flor, tá? Tem até hoje para postar. Gente, lembrando que isso é uma nota para o segundo bimestre. Se você não postar, você já tem um ponto a menos, né? Então, nós temos que fazer as nossas atividades certinhas. Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, segunda-feira, estamos aí iniciando mais uma semana, segunda semana de junho. Então, quem tá aí ansioso pelas férias, tá chegando. Mas antes, né, de chegarem as férias, nós ainda temos aí que concluir muita coisa aí nessas 3 semanas que estão faltando aí para as nossas férias escolares. E uma delas são esses exercícios aí do livro, tá? São os exercícios propostos para a aula de hoje. Lembrando que nosso horário oficial de aulas, que é aquele horário lá das aulas presenciais, ele é o mesmo aqui das aulas online, das aulas virtuais, na verdade, tá? Então, ele funciona do mesmo jeito. Então, toda segunda e terça nós temos aula de redação. Então, toda segunda e terça vocês têm um vídeo referente a essas aulas, tá bom? Estamos aqui, né, para agora, né, para o início da nossa aula aí em sala, nós estaremos aí fazendo os exercícios da página 81 e 82. Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí o livro de vocês, tá? Começa aqui em seminário. Aqui tá falando parte oral, mas tem uma parte aqui que é escrita. A parte oral, que é de apresentação e de colocação de ideias, isso aí nós iremos fazer um outro assunto, né, um outro tema, não vai ser esse tema aí que é proposto no livro. Nós faremos, né, quando as aulas presenciais já estiverem retornado aí, mas podemos escolher um tema, algo que vocês tenham interesse em discutir, em falar, ou cada grupo, ou cada dupla, enfim. Quando voltar às aulas, nós iremos sentar e conversar. Mas a parte escrita aí sobre seminário, nós faremos agora, tá? Então, seminário. A exploração do trabalho infantil é um assunto complexo, que permite muitas abordagens e discussões. Por isso, esse é um tema que pode ser mais bem estudado por meio de um seminário, uma apresentação em grupo, na qual são expostas oralmente informações obtidas por meio de pesquisas. Então, o seminário é isso, é quando você apresenta em grupo assuntos, temas, né, que foram pesquisados, que foram discutidos e que tem alguma relevância. Nessa proposta que tem aí é sobre o trabalho infantil, que é o que nós estamos lendo nos textos de interpretação. Fizemos aí atividades aí de anúncio institucional
sobre trabalho infantil, então ele continua aí, ele na verdade está finalizando esse tema agora sobre essa questão do trabalho infantil. Então aqui os exercícios que nós temos aqui a princípio é sobre essa questão do trabalho infantil, que é um tema de grande relevância para a nossa sociedade. Então, olha só, número 1, observe o gráfico a seguir e conheça outras informações sobre o trabalho infantil. Então, aí nós temos crianças e adolescentes trabalhadoras de 5 a 17 anos por atividade no Brasil. Então, aqui nós temos 85,5% em atividades não agrícolas e 14,5% em atividades agrícolas. O que é atividade agrícola? É aquela atividade, aquele tipo de trabalho voltado para o campo. Lavouras, carvoarias, plantações, frigoríficos, tudo que é relacionado ao campo, né, ao agronegócio. E as não agrícolas, né, são aquelas, né, trabalho dentro de casa, né, os trabalhos domésticos, né, exploração sexual infantil, sinaleiro, cuidadores de carro e um monte de outras aí categorias. Então, olha só, o gráfico acima é chamado de gráfico de setor, tá? Esse gráfico é usado para representar dados obtidos por meio de pesquisas e estatísticas. No caso aqui, ó, nós temos aí, né, como fonte o IBGE. Que informações estão representadas nesse gráfico? Quais foram as informações, né? Acabei de ler aqui com vocês, né, que foram apresentadas. B, em qual tipo de atividade há mais crianças e adolescentes trabalhando? Qual que é a porcentagem? Então, você vai falar qual é a atividade que mais crianças e adolescentes trabalham e vai colocar aí a porcentagem que está descrita aqui no gráfico. Como que eu olho o gráfico, professora? Esse tipo de gráfico aqui de setor, você vai olhar a cor e vai olhar aqui na legenda, tá? Só para situar vocês aí como é feito esse tipo de leitura. Parece meio bobo essa colocação, mas é sempre bom tá falando, porque às vezes esquece, às vezes, né, no calor aí das leituras, acaba se perdendo. C, em sua opinião, por que a concentração de trabalho infantil é maior nessa atividade? Então, em sua opinião, é a sua colocação, é a sua ideia, tá? Quais atividades apresentam menor exploração de trabalho infantil? Qual é a porcentagem? Então, olha só, meninos, quais atividades que nós temos aí que tem a menor exploração do trabalho infantil e qual a porcentagem? Número 2. Momento de leitura. No momento de leitura 1, o texto apresentou alguns tipos de trabalho infantil. Relacione cada um dos tipos de trabalho à sua respectiva atividade mostrada no gráfico. Então, trabalho doméstico. Ele vai ser encaixado em atividade agrícola ou não agrícola? Você vem aqui e coloca. Você vai olhar lá os outros trabalhos e vai colocar aqui de acordo com o gráfico. E no número 3, né, em qual das atividades apresentadas nesse gráfico se enquadra o trabalho infantil denunciado no momento de leitura 2? Então, você vai voltar lá no momento de leitura 2 e vai olhar qual trabalho foi denunciado. Lembra que tinha uma imagem de uma menina passando roupa? É aquele texto. Então, você vai voltar, vai observar a imagem e vai relacionar ele ao gráfico, qual tipo de trabalho que foi colocado naquela imagem ao gráfico, agrícola ou não agrícola. Aí, essa parte aqui, meninos, é a parte oral que não dá para fazer agora, tá? Porque é um seminário, então, assim, podemos discutir o tema durante a live, mas para dividir essa questão dos grupos, é mais interessante que seja feito em sala, tá? Então, nós faremos essa atividade do seminário quando as aulas retornarem. Aí nós podemos utilizar esse tema ou pegar um outro tema aí que vocês podem sugerir aí, tá? Olha aqui a imagem aqui dos meninos apresentando o seminário, ó. Todo mundo assistindo, eles fizeram cartaz, aqui no caso eles fizeram cartaz aqui do menino trabalhando na lavoura, né? O sol tá bem forte, tá? Agora é o homework, atividade de casa. Eu vou continuar aqui explicando tanto a de sala quanto a de casa. É sobre ambiguidade. Meninos, ambiguidade é um recurso, né, ou vício de linguagem. O texto verbal da página 73 apresenta o seguinte título: Trabalho infantil não é brincadeira.
Então, vamos entender como funciona, o que é uma ambiguidade. Olha, a expressão em destaque pode apresentar duplo sentido. Então, nós já sabemos aqui que ambiguidade tem a ver com duplo sentido. Esse recurso de apresentar palavras com duplas possibilidades de sentido é muito comum em textos publicitários. Quais são os dois significados da expressão em destaque? Então, a expressão em destaque é essa aqui, ó, não é brincadeira. Trabalho infantil não é brincadeira. Então, ele tem dois significados. Então, você vai colocar aí quais são esses significados. Na letra B, pede o seguinte: com que intenção essa expressão foi empregada? Ela foi empregada aí como recurso estilístico, que visa provocar duplo sentido, ou ele é um vício de linguagem que causa aí má interpretação do texto? Agora vamos falar aqui sobre a conceituação aí de ambiguidade e vício de linguagem. Olha só, meninos, em um contexto, uma palavra ela pode apresentar duplo sentido. Então, quando isso acontece, dizemos que ela é ambígua ou que houve ambiguidade. A ambiguidade ela pode ocorrer em textos verbais e não verbais e construir um recurso estilístico quando usada intencionalmente para dar mais expressividade ao que está sendo dito. Ou pode ser caracterizado aí como um vício de linguagem, quando possibilita má interpretação do texto. Então, vamos lá. Essa questão da ambiguidade, o que é um texto ambíguo? O que é uma palavra ambígua? É quando você escreve alguma coisa que tem a questão do duplo sentido. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Já o vício de linguagem é quando as palavras são utilizadas, escritas ou faladas, e aí tem-se a possibilidade aí de má interpretação. Você não consegue entender o que está sendo dito no texto. Calma que nós iremos aprofundar mais esse assunto na aula de amanhã, que eu vou colocar em slides exemplos e mais conceituações aí sobre essa questão da ambiguidade, tá? Não precisa desesperar. Olha só, para identificar um desses casos, é necessário observar a forma como a ambiguidade está sendo usada, ou seja, o duplo sentido. Veja o anúncio publicitário. Cuidado, piranhas. Aí aqui tem uma bota, aí tem esse anúncio, né? Tem o homem aqui, ele tá dentro de um lago, um pântano, né? Alguma coisa assim, tá uma neblina forte aqui. E aí embaixo tem assim, ó. Pode-se observar no anúncio o caso de ambiguidade. Em que ela consiste? Você vai falar qual foi o duplo sentido. Nesse anúncio, o emprego desse recurso foi intencional. Por quê? 3. O anúncio apresentado poderia ser escrito em duas formas, a fim de desfazer a ambiguidade. Relacione cada uma das frases a seus sentidos. Olha só. Cuidado, ponto de exclamação, piranhas. Cuidado, vírgula, piranhas. Pede-se às piranhas para tomarem cuidado, pois o homem que está no rio está usando uma bota, cujo material impede que elas o mordam. Ou então, pede-se para que as pessoas entrem no rio com cuidado, pois há piranhas nele, tá? Então, quando você volta aqui, ó, cuidado, piranhas. Não tem não tem pontuação. Então, você não entende se é para o ser humano tomar cuidado com as piranhas ou se é para as piranhas tomarem cuidado com os seres humanos. Então, foi um texto ambíguo. 4. Que recurso empregado nas frases acima? Que recurso foi empregado nas frases acima para desfazer a ambiguidade? Foi foi uma pontuação? Foi uma colocação diferente de palavras? O que foi utilizado aí? Aqui nós temos a questão da ambiguidade visual. Parece muito em rede social essa questão da ambiguidade social. Vocês vão entender por quê. Para a leitura de qualquer texto, seja verbal ou não verbal, é necessário sempre fazer várias leituras. Observe a imagem reproduzida ao lado e identifique o que está retratado nela. Em seguida, vire o livro de cabeça para baixo e verifique se a imagem que você observa agora é a mesma. Então, aqui não dá para eu fazer isso nessa tela, mas você vai virar essa imagem aí e vai ver o que parece quando ela tá nessa posição e quando você inverte ela, coloca ela de cabeça para baixo.
O recurso de se construir uma imagem que permite duas possibilidades de leitura é denominado ambiguidade visual. Então, na internet aparece muito disso, de ambiguidade visual. Tem uma imagem de um elefante, você viu tinha uma imagem de um elefante, aí quantos outros animais você conseguia ver dentro dessa imagem do elefante? É isso aqui, ambiguidade visual. Esse recurso é empregado com frequência em imagens que pretendem despertar o leitor uma ilusão de óptica, ou seja, um engano aos olhos. Essa imagem aqui, né, é do pintor Grant Hamilton, de 1898. Então, faço mudem aí, né, vira de cabeça para baixo aí o seu livro. 5. Leia a tirinha a seguir. Reduz a 80 km. Reduz a 50 km. Reduz a 10 km. Bem-vindo à Reduza. Então, temos aí, né, problema de ambiguidade aí, né? Nessa tirinha é apresentada uma situação de humor. O que gerou o humor? Tá? B. Ao ler as placas, nos primeiros quadrinhos, qual sentido o motorista deu à palavra reduza? Foi de reduzir, né, de diminuir? Qual que foi, né? Que elemento visual permite chegar a essa conclusão? Como que você chegou a essa conclusão? C. No último quadrinho, percebe-se que a palavra reduza estava sendo empregada como novo significado. Que significado é esse? D. Essa mudança de significado foi intencional? Por quê? Letra E. Que efeito isso produziu no texto? Então, qual foi o efeito? Foi humor? Foi tristeza? O que foi? E por fim, aqui essa questãozinha aqui, tá? De número 1. Como você viu, em algumas situações, o uso da ambiguidade, um vício de linguagem, causando má interpretação do texto e da situação, ou comprometendo a comunicação. Leia a seguir algumas frases ambíguas e em seguida reescreva desfazendo a ambiguidade. Veja o exemplo. Regina viu seu irmão chegar quando estava na porta. Frase ambígua. Como que fica correta? Regina viu seu irmão chegar quando ele já estava na porta. O que aconteceu aqui? Tiramos a vírgula. E aí, né, foi desfeito, não tem mais ambiguidade. Não. Então, a Regina, ela viu seu irmão chegar quando ele estava já na porta, tá? Porque no de cima, você imagina assim, Regina viu seu irmão chegar quando estava na porta. Não se sabe se é a Regina que estava na porta ou se era o irmão. E aí, você vai fazer essa modificação, né, você vai retirar essa ambiguidade nessas duas orações aqui. A secretária viu o paciente chegar da porta e B. Pedi que Joana voltasse logo pelo telefone. Então, vocês vão reescrever aí, mudando aí, tirando essa ambiguidade. Tá bom, meninas? Esses são os exercícios aí de casa, tá? Então, hoje, né, tivemos aí nossa aula de redação, né? Respondemos esses exercícios, ficaram esses aqui para vocês responderem em casa. Amanhã teremos a nossa próxima aula de redação da semana. Continuaremos aí com esse tema de ambiguidade, tá? Um ótimo dia para vocês, bons estudos, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!